seguinte, já que é uma coisa barata, já que é uma coisa que não tem efeito colateral nenhum, zero, na dúvida, suplemente. Hã? Eu faço em mim mesmo, de tempos em tempos, suplementação com vitamina, entendeu? Mesmo sabendo que eu não tenho deficiência, mas faço para manter o meu cérebro bem jovem. E vocês que estão fatigados, tem muita gente aqui que viaja, etc., está com fadiga, você vai ver o seguinte, você começa a fazer, o seu nível de energia muda. Isso é garantido, tá? Porque você recebe muitos pacientes fazendo uso de omeprazol, que é um dos remédios mais prescritos no Brasil, é o omeprazol. E o SUS dá de presente. Eu não sei se lá na Boate Kiss o pessoal estava preparado para saber isso, porque muita gente morreu lá pela intoxicação pelo cianureto. Da queima lá gerou cianureto. Essas mortes eram por isso. Se o indivíduo lá tivesse recebido esse tratamento, isso aqui neutraliza o cianureto. Então, isso eu acho que é uma forma que você deve guardar para o resto da vida, porque um dia você pode precisar dela para salvar alguém. Uma pessoa que está num incêndio, que respirou muita fumaça. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Obrigado, Dr. Lair Ribeiro. O senhor é o melhor que tá tendo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no melhor que tá tendo. Mas a minha experiência é a seguinte, quando eu apresento isso aqui, que eu, inclusive tem um DVD sobre isso, já aí disponível para vocês há muito tempo, é um abrir de olhos para vocês. Muitos de vocês fazem uma rápida, porque, poxa, eu não tinha noção do quanto que uma deficiência de vitamina B12 pode estar prejudicando o meu paciente. E no momento que você fica sabendo disso, a sua responsabilidade aumenta muito. Porque muitos pacientes que vão no seu consultório, você não está se dando conta que eles estão com deficiência. Então a minha sugestão é a seguinte, já que é uma coisa barata, já que é uma coisa que não tem efeito colateral nenhum, zero, na dúvida, suplemente. Hã? Eu faço em mim mesmo, de tempos em tempos, suplementação com vitamina B12. Entendeu? Mesmo sabendo que eu não tenho deficiência, mas faço para manter o meu cérebro bem jovem. Entendeu? Então, leva esse conceito para vocês. E vocês que estão fatigados, tem muita gente aqui que viaja, etc., está com fadiga, você vai ver o seguinte, você começa a fazer B12, o seu nível de energia muda. Isso é garantido, está em toda a literatura descrito isso. Certo? Leva lá. Vou atender 3 perguntas e nós vamos para o intervalo, tá? Vamos lá. Eu tive um caso no consultório que me intrigou muito de uma paciente já idosa, por volta dos 80 anos, com uma hipervitaminose B12, e assim, de mais de 2.000, e uma paciente que vinha com histórico, ela, na verdade, ela foi para ganho de massa, sarcopenia, não veio por conta de investigar nada, porque ela já estava acompanhando com endócrino, mas ela ia para a UTI repetidamente por um quadro confusional, foi descoberta uma hiponatremia, e aí quando eu fui dosar um monte de hormônio, veio um ACTH alterado, TSH alterado, veio, enfim, todos os hormônios hipofisários em níveis suprafisiológicos, assim. Então, aí a endócrina estava investigando se era um tumor e tudo mais. E veio essa B12 muito alta. Aí eu fui pesquisar, e aí achei que alguns locais falavam que podia ser um biomarcador de câncer. Você sabe se tem alguma relação? Agora, quais são as principais doenças causadas pela falta da vitamina? Dona Jasper, a anemia perniciosa, nós estamos aqui discutindo, é da B12. A beribéria é da B1. A escorbuto é vitamina C. Você imagina educar uma população médica de que a vitamina B12, a sua deficiência, está causando inúmeros problemas aí, que o paciente vê, o médico vê no consultório todo dia e não consegue fazer o diagnóstico, e uma simples medida de uma vitamina B12 e uma suplementação com algo que não tem nenhum efeito colateral, resolveria e curaria o problema. Tem paciente que pode ter deficiência de B12 e não apresentar sinal de anemia? Tem, esse é o grande problema. Às vezes a anemia é a última coisa que aparece. Ele começa a ter problemas assim da perna inquieta, não sei se você já viu que tem gente que fica com a perna assim o tempo todo, não sei se você conhece alguém, até dormindo a pessoa mexe a perna, pois aquilo é deficiência de B12. Ele começa a ter parestesia, tem a mão dormente, tem o pé dormente, está tudo ficando dormente,
e o médico não acha razão, aquilo é deficiência de B12. Ele pode ter distúrbio no andar, ele perde o equilíbrio, ele tem tonturas, ele tem zumbido no ouvido, e ele vai de médico para médico, mas ninguém mede a vitamina B12. Você falou aí da tontura, a B12 pode ajudar no tratamento de uma labirintite? Se ela for por deficiência de B12, sim. Então, uma labirintite que não acha causa, em pacientes idosos, até que se prova o contrário, é deficiência de B12. Porque os idosos têm uma predisposição muito grande à deficiência de B12. A gente vai falar do intestino agora. A pergunta é a seguinte: o intestino produz B12 e como que é feita a absorção da vitamina B12, doutor Lair? Bom, na realidade é o seguinte: a vitamina B12 não é produzida pelos animais. A vitamina B12 é produzida por bactérias, tanto no animal quanto no ser humano, nos outros animais quanto no ser humano. Ela é produzida por bactérias no intestino. Então, o que acontece? O animal precisa de B12. Então, o animal produz a vitamina B12 no intestino e é absorvida. No ser humano, isso não acontece. Porque o ser humano produz vitamina B12, só que ele produz depois do íleo. As bactérias da microbiota intestinal produzem vitamina B12, só que depois do íleo. E essa vitamina B12 vai sair nas fezes. Estou surpreso aqui com a importância da vitamina B12, né? Fenomenal essas informações aí. É para ficar mesmo. E é uma pena, né, doutor Lair, que grande parte dos médicos não dão a devida importância aí à questão da suplementação, ainda mais, não precisa tomar vitamina que no arroz, no feijão e na alface está disponível. E não é bem assim pelo que o senhor está falando, né? Pois é, a vitamina B12, para começar, ela não está em nenhum vegetal. Não adianta você comer cenoura, você comer alface, isso não resolve nada. Ela tá no animal. Aliás, os mexilhões, os frutos do mar, mexilhões, são os que mais têm vitamina B12. Tirando disso aí, você vai para o bife. Tá? O bife tem bastante, a carne bovina tem bastante vitamina B12. Fora isso aí, a queda, por exemplo, o ovo tem, mas é muito pouco, entendeu? Quase nada. Então, ou você tem que ingerir mexilhões, ou você tem que ingerir carne, porque quem não come carne é um problema, ou você vai ter que acabar tendo que suplementar. Alguns locais falavam que podia ser um biomarcador de câncer. Você sabe se tem alguma relação disso? Porque ela quase não come, entendeu? Eu acho que não tem nada a ver com essa B12 alta, não tem nada a ver com nada. Não, eu acho que não tem nada a ver com nada. O que você porque eu fiz uma pesquisa, essa semana eu estudei B12 todos os dias, porque eu estava preparando essa aula, preparando isso aqui, eu sou muito cuidadoso no que eu falo. Eu não encontrei nenhum efeito colateral, a não ser a cianocobalamina, na doença de Leber, eu não encontrei nada. Pode dar doses cavalares, tem gente que, você sabe que tem louco para tudo, tem gente que tomava B12 5, 6 vezes por dia durante anos, e nunca apresentou nada. Então, você pode ficar tranquilo. O senhor falou que os anticonvulsivantes baixam vitamina B12. Sim. A gente vê, na prática, quer dizer, pacientes que vêm de outros colegas, que tomam antidepressivo durante 3, 4, 5 anos. O senhor leu alguma coisa na literatura, o uso crônico de antidepressivos, inibidores de captação de serotonina, baixar a B12 também? Eu acredito que também possa baixar, mas na literatura eu não achei, não. Porque, assim, empiricamente, a gente fazendo o trio, eles melhoram muito. Né? E a outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, em Piracicaba tem feito, no Instituto de Medicina Hiperbárica, o trio da metilação, mais sessões de hiperbárica em pacientes com autismo, em crianças com autismo. Sim. Patrocinado pelo Unicamp. E as crianças têm melhorado bastante. Eu acredito, sim. Melhora, sim. Não tenho dúvida. Na literatura mostra que tem pacientes com autismo que a predominância é a deficiência de B12. Quando eles corrigem a B12, até mostrei aí, há uma melhora no comportamento absurda. Surpreendente é a palavra que eles usam. Tá? Obrigado. Tá. Você pode dosar o metilmalônico no sangue ou na urina. Os estudos mostram que se você dosar na urina, a especificidade é maior. É mais precisão, tem mais acurácia, é o nome certo. Tem mais acurácia do que no sangue. Mas eu vi lá, o preço é bem caro. Não sei quanto, dá mais ou menos uns quase R$1.000 o exame. É isso que você está perguntando? Os números eu não estou a par aqui, não tenho para te responder. Tá?
Não tenho para te responder. Alguém sabe aí quais os níveis máximos permitidos do metilmalônico na urina? Não, ninguém. Foi útil? Tá bom. Então começa. Agora você vai começar a achar. Quem procura, acha. Você não sabia, não procurava. Agora que você sabe, você começa a encontrar e você vai ajudar muito os seus pacientes. A hidroxicobalamina, isso você tem que guardar para sempre, tá? Já estou te dando até a fórmula. Você pega 5 gramas de hidroxicobalamina, que é muita coisa, põe 150 ml de soro fisiológico e aplica isso em 15 minutos. E você vai usar isso no tratamento de envenenamento por cianureto, ou cianeto. Eu não sei se lá na Boate Kiss o pessoal estava preparado para saber isso, porque muita gente morreu lá pela intoxicação pelo cianureto. Da queima lá gerou cianureto. Essas mortes eram por isso. Se o indivíduo lá tivesse recebido esse tratamento, isso aqui neutraliza o cianureto. Então, isso eu acho que é uma forma que você deve guardar para o resto da vida, porque um dia você pode precisar dela para salvar alguém. Uma pessoa que está num incêndio, que respirou muita fumaça, que está rica em cianureto, aí ela vai receber isso aí, vai neutralizar, e ela vai sair numa boa. Então, guarda isso aí para sempre, tá bem? Então, a Boate 15 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu nunca ouvi falar que eles fizessem lá. Pode ser que alguém tenha feito, mas como isso aqui não é muito divulgado, pouco conhecido, eu tenho minhas dúvidas se alguém foi salvo com isso aí lá. Tá? Você conhece a doença de Addison. A doença de Addison é uma doença autoimune que ataca as adrenais. Quem descobriu isso foi Thomas Addison. Não é Thomas Edison, não. É Thomas Addison. É o descobridor da doença degenerativa das adrenais. Escreveu em 1849 a anemia addisoniana, anemia perniciosa, depois veio a ser, mas ele foi um dos que começou a descobrir megaloblástica idiopática, que mais tarde vem a ser por deficiência de B12, e a outra megaloblástica pelo folato. O Dr. George Whipple, que era um veterinário, dando fígado para animais, tratava a anemia e regenerava o fígado. Em 1948, Carlos Foulkes, eu conheci esse cara muito bem, eu tive a oportunidade de viajar com ele uma vez nós fomos dos Estados Unidos para Munique, participar de um congresso de 5 dias que ele era o presidente, sobre coenzima Q10, e eu tive a oportunidade de falar no Instituto Max Planck, em Munique, e tinha 2 laureados do Prêmio Nobel sentados na sala, e eles estavam tomando nota do que eu falava. Então, foi bom, né? Nunca mais eu vou esquecer isso. E o Carl Foulkes foi durante muitos anos o chefe de pesquisa da Merck Sharp and Dohme nos Estados Unidos, por isso que eu conhecia ele. E ele foi o cara que descobriu, os 3 descobridores, a Mary Shorb, o Carl Foulkes e o Alexandre Todd, foram os que primeiro, em 1948, identificaram a cobalamina. Não sintetizaram, isolaram. Logo depois, que ela mostrou a conexão com a anemia perniciosa. A deficiência de vitamina B12 causa anemia megaloblástica, mas somente quando há má absorção devido à falta do fator intrínseco, que é chamado de perniciosa, uma forma autoimune de deficiência de vitamina B12. Muitos pacientes sofrem lesões neurológicas década antes do hemograma mostrar os sinais. O hemograma não está mostrando macrocitose ainda, e quando o diagnóstico é feito, as lesões já estão instaladas e são irreversíveis. Que pena. Não fez o diagnóstico, não tratou, não curou, o paciente vai deteriorar. Níveis elevados de folato normalizam o volume das hemácias, mesmo na presença de B12. Isso é um problema muito sério, porque se eu tiver níveis normais ou elevados de folato, eu posso, entre aspas, pensar que eu tratei a anemia megaloblástica, o tamanho da hemácia diminui, mas acontece que a lesão pela deficiência da B12, em termos de sistema nervoso central e periférico, continua atuando. Agora, existe a chamada neuropatia óptica hereditária de Leber, chamada em inglês de LHON. É uma doença mitocondrial, o homem mais afetado que as mulheres, proibida a ingestão de B12 na forma de cianocobalamina, que para esse grupo de pacientes é veneno, pode inclusive levar à morte. Tá? Então, pacientes com neuropatia óptica hereditária de Leber, ou Leber.
Macrocitose ou megalocitose é a mesma coisa, quando os glóbulos vermelhos têm um volume corpuscular médico acima de 100 femtolitros. Como eu disse para vocês, femtolitro é o litro elevado a 10 a menos 15. Tá? As anemias megaloblásticas podem ser por folato ou por B12 deficiência. A anemia pode ser microcítica, normocítica ou macrocítica. Vocês estão vendo aqui as anemias macrocíticas são o B2, o folato, o alcoolismo, as hepatopatias, o hipotiroidismo, as mielodisplasia. Então eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial dessas doenças. Tá? E a anemia megaloblástica ela tem etiologias diferentes. As bactérias intestinais são capazes de produzir a vitamina B12, mas essa vitamina não é absorvida no ser humano, porque acontece pós-íleo. Essa vitamina B12 é produzida no intestino grosso e a absorção da vitamina B12 mais o fator intrínseco ocorre antes disso, ocorre no intestino delgado. Então, aí explica o fenômeno da comer fezes. O animal, quando está carente de vitamina B12, instintivamente, ele começa a comer fezes dos outros animais, para obter a vitamina B12 que as bactérias produziram. Parte das fezes é a vitamina B12. Plantas não fabricam vitamina B12, põe isso na cabeça. Planta não tem nem colesterol, nem B12. Não adianta você ver coisas de origem vegetal, vem assim, não tem colesterol. Claro que não tem. É tão óbvio que não tem, é vegetal, como é que vai ter? Colesterol é coisa animal, não tem. Não tem. Então, por exemplo, você vê na literatura que espirulina e tempê tem uma vitamina B12. Não é a vitamina B12. A 7-adeninilcianocobamide, ela é uma pseudo-vitamina B12, é um análogo da B12 que pode bloquear a verdadeira vitamina, pode até fazer mal. Não é recomendado. Então, não é recomendado ingerir essa vitamina B12, entre aspas, vegetal. Ela não é bem-vinda, tá bom? Todo medicamento bloqueador do ácido clorídrico usado cronicamente significa mais de 4 semanas. Eu não estou dizendo que você não possa usar o omeprazol quando você está internado no hospital, quando você tem uma crise de gastrite. Estou dizendo cronicamente. Produz deficiência de vitamina B12. Você imagina a quantidade de pacientes que você recebe no seu consultório com deficiência de B12. Porque você recebe muitos pacientes fazendo uso de omeprazol, que é um dos remédios mais prescritos no Brasil, é o omeprazol. E o SUS dá de presente. Então aqui, o mecanismo é assim, ó. A aptocorrina é esse azul aqui, tá vendo? Você ingeriu o alimento tinha B12, aí você, deixa eu passar para projetar com verde, que é mais interessante para você acompanhar todo o raciocínio aqui. Espera aí. Ó, acompanha aqui, por favor. Você ingeriu a B12. Esse aptocorrina aqui, que é uma proteína R chamada, esse azulzinho aqui, ele se liga a B12. Por que ele se liga a B12? Para proteger a B12, para ela não ser destruída pelo estômago. Aqui no fundo do estômago, existem as células parietais, que têm duas funções. Produzir o ácido clorídrico e produzir o fator intrínseco. O fator intrínseco, tá? Ele vai se juntar aqui, ó. Ele vai se juntar a B12, tá? Esse fator intrínseco vai se juntar a B12 e que vai ser absorvido no ilho. Então esse fator intrínseco vai se absorver aqui. Está aqui o fator intrínseco, esse amarelinho aqui, ó. Ele vai se juntar a B12. A B12 está ali, ó. O amarelinho é o fator intrínseco. Eles se juntam. Existe um receptor que é a cubulina a nível do ilho, dos enterócitos do ilho, ela se acumula, entra ali, passa para o sangue e aí vai cair nas transcobalamina, que vão transportar isso para o corpo inteiro e o que sobrar será armazenado no fígado. Tá? Os níveis sanguíneos ideais seria 900 picogramas por ml. Você vai ver o mesmo problema que você vê com a vitamina D3. A grande maioria dos seus pacientes não tem isso. A maioria tem 200, 220, 250. A cianocobalamina é uma forma sintética de B12. Tá? Por isso que é mais barato. A hidroxo, que aqui é um O, e a metilcobalamina são formas naturais da B12. Removendo parte do estômago ou do ilho pode causar uma deficiência permanente de B12. Se a cirurgia bariátrica que seu paciente fez, tirou parte do estômago e tirou parte do intestino delgado, esse paciente agora
tem cronicamente deficiência de B12. Ele vai ter que tomar uma injeção de B12 pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Para não ter doença. Por isso que eles vivem menos. Porque eles começam a ter deficiência de B12. Os doutores Whipple, Minot e Murphy ganharam o Prêmio Nobel em 1934, cura da anemia perniciosa com a ingestão de meio fígado de boi por dia. Tá? A maioria dos casos de deficiência de B12 é por má absorção e não por problema dietético. Se você quer checar se tem má absorção, você faz o chamado teste Schilling. É um teste que se dá, você dá a ingestão de B12 e você mede na urina, para ver o quanto que está saindo de B12 na urina. Se não estiver saindo nada, é porque não está absorvendo. Se deu a B12 e ela não chegou na urina, é porque ela não está sendo absorvida. Isso chama teste de Schilling, para ver o nível de absorção. Muitos pacientes deficientes de B12 ingerem a vitamina diariamente, mas não são capazes de absorvê-la. O problema não é a ingestão, o problema maior é a absorção. Então, esses 3 indivíduos aqui, o que primeiro curou cachorros e os 2 segundos que curaram gente, os 3 ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1934 por identificar e curar a anemia perniciosa. Quanto maior o estresse, maior a demanda por B12. Então, se você está com um nível de estresse alto, você tem que aumentar a ingesta de B12. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente mandar esse link.